Bom dia pessoal, tudo bom? Vamos voltar com nossos vídeos, né, de filosofia. Hoje vamos comentar em plantão, né, a prova do Enem aí das ciências humanas, né, que entre elas estão nossa querida filosofia e nossa querida sociologia também. Mas como eu sou formado em filosofia, eu vou comentar mais dessa área, né? Mas eu vou falar da prova do Enem no geral ali, né? Essa primeira aplicação, a primeira prova ali, né? Ah, então, o que eu percebi, assim, no geral, né, uma abordagem geral da prova, que o aluno já de ensino médio, uh, contrariamente ao que se pensa o governo, ele tem que ter várias competências, vários conhecimentos também, né? O que o aluno tem que conhecer? Tem que conhecer lei, né, a Constituição, né? O professor do ensino médio tem que ensinar a Constituição, né, direitos básicos, principalmente relacionados à diversidade. Índios, portadores de alguma limitação, né? No caso, a redação do Enem caiu os surdos, né? Os surdos. Então, essa questão de acessibilidade e diversidade, né? Medidas afirmativas, né? O que está sendo feito para melhorar a vida dessas pessoas com limitações, né? A questão étnica, racial também e a questão de gênero, né? Teve uma questão sobre mulheres, eu acho que também ali. Então, todas essas questões têm que ser bem pensadas pelo aluno, pelo professor que está no ensino médio, né? Para quem está se preparando para o Enem, qualquer um que seja. Eu vi nos últimos, assim, sempre caía esses temas. Mas da filosofia em específico, a primeira questão que eu vi na questão 8, né? Que é sobre Pierre Levy, né? O filósofo aí da cybercultura, né? Uma pergunta difícil sobre ele, né? Mas para quem leu a obra, uma obra dele que seja, vai ver. Ele tem, por exemplo, o espaço do saber, né? Ele faz até uma tabelinha. Então, a grande questão ali dessa é aberta à aprendizagem, né? A resposta dessa questão. As outras não teriam muito a ver, assim, as outras alternativas. Mas se você leu ele e lembra da questão do saber, né? Que ele diz que amplia muito, né, a questão da cybercultura. Ele faz vários comparativos com enciclopédia de terror. Ele faz uma série de temas ali, né? E essa questão da tecnologia, internet, tem todo esse sentido aí. Outra questão que eu vi, eu não sei se está entre as primeiras, acho que está lá pela 48, 49, é do John Rawls. John Rawls é o filósofo do direito, né, norte-americano. Inclusive fiz uma biografia dele esses tempos, né, tá no meu livro, livro no blog, né, Crítica do Direito, né, ou Direito e Crítica. E no meu blog eu falei, ele é um filósofo que fala muito em liberdade, né? Então a alternativa estava na cara, liberdade e liberalismo, né? Não tinha nem muito o que pensar ali. Como é a linha do norte-americano mesmo, né? Não tem mistério. Essa foi bem tranquila, assim. Eu achei que ia fazer uma pergunta de filosofia do direito própria dele, assim, sabe? Né? Que ele fala em equidade e tal, mas não foi bem isso. Tem uma questão do Norberto Bobbio, né? Aí de ciência política, mas é filosofia também, né? O Norberto Bobbio. Sobre propaganda, né? Aí a questão mesmo já explica a resposta, só que o aluno, eu acho que ele tem que ler com calma cada enunciado, porque muitas vezes na pergunta já está a resposta, né? Vocês têm que ver esse sentido assim, porque não adianta às vezes querer decorar, estudar muito antes, se você na hora da prova você não lê com atenção, com calma, né? Cada alternativa, claro que tem o tempo da prova, né? Mas essa do Bob, lendo o texto, você responde, porque a própria pergunta está na resposta, a resposta está na pergunta. Que é impor ideias, né, da propaganda por grupos específicos. Está lá no enunciado, você já vê essa frase, né, responde a questão. Que é óbvio, né, a propaganda quer vender para determinado grupo, não é uma coisa bem social, coletivo, nem de massas. Ela usa da massa, mas não tem opinião da massa, né? Não, é o contrário. Caiu muita questão de informática, caiu muita questão de tecnologias, por exemplo.
Então, uma dica para alunos aí é ler muito site, muita revista, né? Mais sites mesmo de tecnologias, né? Como está surgindo esse mundo, que são as atualidades, né? Quando você vai fazer um concurso público, hoje em dia você tem que estudar atualidades, é o mesmo tema, né? Só que o Enem já está no ritmo de concurso público mesmo, né? Caiu uma questão sobre arte também, né? Fugindo um pouco da filosofia, daí caiu algumas escolas artísticas. Então, estudando cada escola artística, daria para ver qual que é a resposta ali, né? Bem interessante. Que é a questão sobre a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Questões de direitos, que eu acho que algumas, né? Citando a Constituição, inclusive, assim, né? Inclusive, a questão dos surdos citou a Constituição, se não me engano, também. Então, essa questão de diversidade, universalidade de direitos, democracia, que é a questão. Então, foi um Enem jurídico. Eu achei o Enem jurídico e informático, né? E sistema de informação. Caiu uma questão, agora voltando à filosofia, sobre iluminismo. De iluminismo, a gente sabe que tem aqueles 3 temas, né? É próprio da revolução mesmo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a resposta era igualdade, estava na cara ali, sabe? As outras alternativas não tinham nada a ver. O iluminismo, ele lutou contra o quê? Lutou contra poderes, né? Por exemplo, de reis, aquela coisa da soberania, não é soberania, é autoritarismo, né? O absolutismo, principalmente, eles lutaram tirania, né? Então, o iluminismo, por exemplo, foi a razão, né? Você usa a razão e você luta contra mitos, por exemplo, igreja, escolástica, esses poderes, assim. O iluminismo queria muita liberdade, então a resposta era a liberdade, né? Falou uma questão sobre índios. Quando você pensa em índios, você tem que pensar que é um patrimônio cultural, né? Não é uma questão racial, é uma questão cultural, né? Então, na resposta lá do Enem, ali, naquela pergunta sobre índios, né? Tinha a questão cultural e tinha a questão territorial, que daí eles falam sobre patrimônio, né? Então, era patrimônio e cultura a resposta, né? Que é uma questão sobre Anthony Giddens, né? Anthony Giddens. Bem sobre direito também, né? O Giddens, ele tem aquele livro dele sobre a terceira via, né? Ele fala muito sobre essa questão de poderes, né? Mas a situação do Giddens ali é direitos universais, né? E diversidade, né? A resposta. E também está no enunciado. Se você ler, você vai ver que o que está falando ali está falando de diversidade, né? E está falando de direitos que não podem ser limitados a um grupo, né? Tem que ser universais, é a Constituição, né? Constitucional. Então, caiu uma das últimas questões, se não me engano, 67, por aí, sobre Sócrates. Essa eu achei uma pegadinha, né? Do Sócrates até eu acho que erraria, porque que eu conheço Sócrates, por exemplo, ele usa muita retórica, né? Então, mas a resposta, no caso, era dialética, né? Na verdade, o Sócrates ele usa do método chamado maiêutica, né? Então, ele faz aquela pergunta, ele conversa com a pessoa, vê o que a pessoa fala, ele usa ironia, né? Ele quer aprofundar o tema, pergunta o que é justiça. Para uma pessoa na rua e pergunta o que é justiça, né? Esse é o Sócrates. Claro que a pessoa vai falar, isso é uma roubalheira, a justiça é dos ricos. Não, Sócrates vai falar, não, você está refletindo um pouco, vamos pensar melhor nessa situação. E é aquela coisa do Sócrates, né? Então, e assim, e caiu uma questão de sociologia, que eu achei mais filosófico, de direito também, que é sobre a questão da judicialização. Então, o poder judiciário interferindo no parlamento. O parlamento, para quem não sabe, ele é Congresso, né? O que faz as leis, só que a lei tem que ser de acordo com a Constituição, né? Se não for, daí você bate na lei e derruba a lei. Quem derruba a lei? O judiciário. Então, o que é a resposta? Judicialização, né? Então, se o aluno ele pensar nessas coisas assim, então vai ter que ter um pouco de conhecimento básico, um conhecimento de cidadania. Então, na escola, hoje, ensino médio, que vai mudar, né, para um período integral aí, vai ser importantíssimo ter uma disciplina de cidadania. Aquela antiga que tinha moral e cívica, né? Só que agora, como moral é uma coisa que não tem a ver, mas a cívica, né? O civilismo é muito importante.
E aqui no Enem não se perguntou a questão técnica profissionalizante. Né? Por isso que eu falei que o governo está num ponto que quer fazer um profissionalizante, né, no ensino médio, aí o aluno faz um Enem e ele não passa, não acerta nada. Né? Porque mesmo que entre num curso de engenharia, ou mecânica, ou eletrônica, mecatrônica, termos mais técnicos, né? Ou técnico, alguma coisa, vai ter que fazer um tecnólogo, por exemplo. Se tiver vestibular, Enem, e daí? Né? E daí não vai saber, porque as questões de humanas aí foi fortíssima, né? Então a cidadania, direitos, tem que ter conhecimentos para a vida, né? Não é só aqui para fazer o Enem, óbvio. Mas... E a redação, se preocupar com as questões que a Unesco vem defendendo, né? Em cursos superiores também. Diversidade, gênero, questão religiosa, caiu sobre os muçulmanos uma questão também, né? Então vocês têm que ler tudo isso aí, estudar essas questões atuais, né? E não esquecer desses temas, né? Que seriam, entre aspas, minorias, né? Inclusive as mulheres, mas as mulheres daí sempre tem uma questão, mas ali estava tranquilo aqui também. Né? Feminismo, né? Diversidades, homossexuais, transgênero, LGBT, índios, a questão do surdo-mudo, né? Ou de limitações físicas, ou até mesmo... Então essas situações vocês têm que ver, né? E não esquecer isso aí. Mas é isso aí, foi o plantão do Enem, pessoal. É isso que eu queria falar. Tchau, tchau.